Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Hoje vamos dar continuidade às aulas de Direito Civil, de Direitos Reais, onde nós começamos a estudar a propriedade. E nós já vimos os limites da propriedade e os poderes inerentes à propriedade. E um desses poderes é o poder de reaver, exercer o direito de sequela, aquele direito de reaver a propriedade de quem injustamente o detenha. E como se dá esse exercício desse direito? Através de uma ação reivindicatória, ok? A ação reivindicatória é aquela ação fundada na propriedade. Então é o que a doutrina e a jurisprudência domina de uma ação fundada em um direito real, tá? Um dos exemplos desta ação é a ação real imobiliária, ou seja, ação real para reaver um bem imóvel, ok? Pode ser uma ação real mobiliária? Pode, tá? Mas, para facilitar o entendimento, nós vamos estudar a ação reivindicatória através de uma ação real imobiliária, ou seja, eu quero reaver o meu imóvel, tá? E como é uma ação fundada na propriedade, tá? Existe um documento, tá? Um documento que obrigatoriamente tem que constar numa petição inicial de uma ação reivindicatória, tá? Então nós temos o primeiro caso aqui, tá? Ou seja, que documento é esse que tem que provar a propriedade já na petição inicial? Tá? Se eu quero entrar com ação reivindicatória, o documento vai ser o quê? A escritura pública devidamente registrada. Então, eu tenho a escritura registrada em meu nome, eu tenho propriedade. Então, se eu for entrar com uma ação reivindicatória, qual o documento que eu tenho que constar ali? Juntar a escritura pública, registrada em cartório no meu nome, no nome do proprietário. Tá? Porque se eu não fizer isso, o que o juiz vai determinar? Emenda inicial. Para quê? Para que se junte o quê? A prova da propriedade. Porque a ação reivindicatória, como é fundada na propriedade, eu tenho que provar a propriedade já na petição inicial. Só que eu tenho dois casos onde eu não consigo provar que eu sou o proprietário. Tá? Eu preciso da ação reivindicatória, porque eu estou com o bem lá, foi invadido o bem, por exemplo, tá? Foi invadido lá o sítio, foi invadido a casa, só que eu não sou o proprietário porque não tenho escritura no meu nome, tá? Mas eu preciso da ação reivindicatória. Então o que eu faço? Eu vou entrar com ação reivindicatória, mas nesse segundo caso aqui, que é, por exemplo, é o caso da herança, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou provar essa propriedade que eu tenho, apesar de eu não ter escritura no meu nome, eu vou provar onde? Na petição inicial. E como se dá isso? Bem, direito sucessório, princípio de Ciasini, se morreu lá, eu falo, o de cujus, tá? O que acontece com o patrimônio? Automaticamente se transfere ao herdeiro. João é o único herdeiro. Tá? O pai do João morreu, automaticamente a propriedade imóvel do sítio transferiu ao João. Só que o João não tem essa escritura ainda, porque está ainda correndo o inventário, ou arrolamento ainda não terminou. Só que invadiu o sítio. E João quer exercer o quê? Seu direito de proprietário. Ele é o proprietário, porque no momento que o pai dele faleceu, ele já adquiriu a propriedade. Só que ele não tem o registro ainda no nome dele. Com que documento ele vai provar a sua propriedade na petição inicial? Ele vai juntar o registro no nome do pai dele, tá? Que está lá registrado em cartório, no nome do pai dele. Ele vai juntar o quê? O atestado de óbito, que comprova que o pai dele faleceu, e o comprovante de filiação, que prova que ele é filho do de cujus. Aí ele vai estar provando na petição inicial o quê? Que ele é o proprietário. Ele só não tem o registro no seu nome. Tá? Ele vai poder entrar com ação reivindicatória, com essa ação real imobiliária? Vai, exercendo o seu direito de sequela, de reaver o bem. E nós temos um terceiro caso, esse um pouquinho mais complicado, que é o caso da uso capião. A uso capião, nós ainda vamos estudar, é uma forma originária de aquisição da propriedade. Tá? Então, o que acontece? A uso capião tem lá alguns requisitos. Se eu cumprir os requisitos, tá? O tempo que a lei determina e tudo mais, eu adquiro a propriedade, ok? E vamos imaginar um caso, tá? O seu José tem lá um sítio, que ele já está naquele sítio, tá? Há 25 anos. Tá? Ele entrou, não tinha ninguém. Um dia que chegou lá, encontrou a porteira aberta, entrou, começou a morar ali, começou a limpar, tal, arrumou as cerca, tal, e faz 25 anos que ele está lá. Tá? Ele já adquiriu essa propriedade por uso capião. Só que ele não tem nenhum registro.
Tá? Um belo dia ele é invadido. O cara tira ele de lá e fala, não, eu vim aqui, vou ficar pro sítio, o senhor sai fora, acabou. O que ele tem que fazer? Né? Ele quer exercer o seu direito de propriedade, ele quer a ação reivindicatória, ele quer reivindicar o bem que ele perdeu, ou seja, exercer o direito de sequela, de reaver o bem de quem injustamente o detenha, ok? Só que, né, diferente das outras duas, aonde a prova da propriedade tem que ser juntada na petição inicial, nessa ação específica fundada no direito de uso capião, vai provar a propriedade no curso da ação. Por quê? Porque eu não tenho documento nenhum para juntar. Eu só vou alegar, olha, eu estou aqui há 25 anos, já adquiri por uso capião e eu quero exercer meu direito de sequela. Tanto que essa ação ela tem um nome específico, né? Ação publiciana. Tá? A ação publiciana, ela se dá exatamente, tá, para, né, que seja exercer o direito de ação reivindicatória, um direito real imobiliário fundado na propriedade, mas que eu não tenho o documento para provar isso na petição inicial. Então se prova a minha propriedade aonde? No curso da ação. Tá? No curso da ação eu vou provar o quê? Que eu sou o proprietário. Aí lá o juiz vai o quê? Na sentença ele vai dizer que eu sou o proprietário, e como eu provei que eu sou o proprietário, no dispositivo ele vai fazer o quê? Me dá o direito de sequela, que eu posso exercer o quê? O meu direito de reaver o bem de quem injustamente o detém. Agora cuidado com um detalhe aqui, tá? Vamos imaginar que isso aqui é uma sentença. Tá? A sentença ela é feita por três partes. Nós temos o relatório, nós temos a fundamentação e nós temos o dispositivo, ok? O que transita em julgado na sentença? O dispositivo, tá? Essa ação publiciana, aonde eu quero realizar o meu direito, né, de reaver minha propriedade, fundada no uso capião, esta uso capião foi reconhecida onde? Na fundamentação. Por isso que eu não posso utilizar essa sentença aqui para ir em cartório e querer o quê? Que seja registrada como uma ação declaratória de uso capião. Por quê? Porque aqui falta requisitos. Para começar, está na fundamentação. Tá? O que transita em julgado e determina meu direito é o dispositivo. Tá? E nessa ação isso não foi feito. Tá? Foi feito o reconhecimento da uso capião aqui na fundamentação. Tá? E outra, eu não mandei nessa ação aqui publiciana, não houve citação dos confrontantes, não houve citação das fazendas públicas, para saber se aquilo era um bem público ou não. Então, por mais que eu tenha uma sentença, onde na fundamentação se reconhece a minha uso capião, ela serviu para quê? Para dar base à minha ação fundada na propriedade, ação reivindicatória fundada na propriedade, para eu utilizar meu direito, né, de reaver, meu direito de sequela. Agora, se eu quero que seja declarada a minha uso capião, eu tenho que entrar com uma ação própria de uso capião. Tá? Onde vai ser declarado o uso capião, e essa declaração lá nessa ação própria vai ser feita onde? No dispositivo. E aí vai ter citação de todos os confrontantes, das fazendas públicas, e aí sim, essa sentença, né, que vai declarar que eu já adquiri a propriedade para uso capião, eu posso levar a registro para dar publicidade, ok? E aí nós terminamos aqui nesse ponto, e nós temos aí, né, depois mais aulas a respeito da propriedade, para nós estarmos estudando. E aprenda direito, a OAB mais perto de você.